Frutas, legumes, verduras são sempre um problema na sua casa? A criançada não quer comer de jeito nenhum? Eu sou o Dr. Carlos e para falar sobre alimentação saudável na infância, eu convidei a Érica Soares. Ela é especialista em nutrição infantil e é ela quem vai nos orientar a como podemos ajudar as nossas crianças a comer de forma saudável. Mas antes de começar esse papo super importante, eu quero te pedir para se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha com todo mundo esse vídeo. Olá, galerinha! Antes de começar esse papo super importante, eu quero agradecer a você, Érica, por ter aceitado o convite de participar dessa conversa, tá certo? Prazer. Bom, e eu quero começar, Érica, falando sobre hábitos alimentares. A gente sabe que, teoricamente, a criança come aquilo que a gente coloca no prato dela. Teoricamente, né? E que é na infância que a gente consegue ensinar a criança a comer certo, a comer bem. Como é que os pais podem influenciar a alimentação dos seus filhos e quais são as piores escolhas alimentares que eles podem fazer? A influência direta na alimentação da criança é a alimentação do pai. Se o pai tem um hábito ruim, a criança vai ter um hábito ruim. E o principal erro que eu vejo sendo cometido na introdução alimentar de crianças é o abuso do doce, do açúcar. Sempre, né? O alimento doce, ele é preferido pela criança que precisa de mais energia e ele é introduzido muito cedo na alimentação da criança. E a gente sabe que a má alimentação, que é aquela alimentação que não é saudável, ela pode gerar inúmeros problemas na vida da criança. Não só na vida da criança, na vida de qualquer pessoa, Com certeza. né? Mas da criança é um pouco pior, porque ela ainda está na infância, ela tem o resto da vida inteira para conviver com aquele problema, não é verdade? Então problemas de hipertensão, diabetes, cárie, obesidade, tudo isso está totalmente ligado a hábitos alimentares ruins, não é verdade? Com certeza. E Érica, eu queria te fazer a seguinte pergunta. Todo mundo acha, às vezes, que para você comer bem, que para você comer de forma saudável, você precisa ter dinheiro. Isso é verdade? A alimentação saudável, ela é realmente cara? É difícil comer bem? Não, a alimentação saudável ela não é cara. Não é difícil comer bem. Só é necessário organização. Porque os alimentos industrializados, eles estão prontos. É só você tirar da prateleira, abrir um pacote, abrir uma tampa Fácil, e está né? pronto, é mais fácil. Um alimento natural, não. Se você compra uma cenoura, por exemplo, você tem que descascar a cenoura, cortar a cenoura, cozinhar a cenoura, para aí você comer. Mas é caro? Claro que não. Uma cenoura só vai custar muito mais barato do que você comprar uma lasanha congelada, por exemplo. Um pacote de biscoito recheado que vai servir para um único lanche, se você, com aquele valor, comprasse maçãs, você conseguiria maçãs para 4 dias, mais ou menos. É que eu acho que a gente vive num mundo tão rápido, né? Tão intenso, tão cheio de obrigações, que a facilidade tomou conta, a praticidade acaba tomando conta, não é verdade? Do nosso dia a dia. Sim. Só que com isso vem péssimas consequências, não é verdade? Com certeza. E Érica, quais são os atributos de uma alimentação saudável? O que a alimentação saudável contempla? A alimentação, para ser saudável, ela precisa ter todos os grupos alimentares, todos os nutrientes. Os grandes grupos alimentares, como eu gosto de explicar para as crianças, são os alimentos energéticos, que dão energia, que são os carboidratos, pães, massas, cereais. Os alimentos reguladores que fazem o nosso corpo, que é uma máquina, funcionar direitinho, que são as frutas, os legumes e as verduras, e os alimentos construtores, que vai fazer com que a gente se desenvolva melhor, que desenvolva massa muscular, que são as fontes de proteína, que são as carnes, os leites e derivados e as leguminosas, que são os feijões, todo mundo da família do feijão. Então, uma alimentação equilibrada, ela precisa ter componentes dos 3 grupos. Eu acho que ficou bem claro para todo mundo esses grupos, mas a gente sabe
que durante a fase de crescimento da criança, ela demanda mais de um tipo de nutriente do que do outro. Em todas as fases a gente precisa desses 3 grupos? Tem alguma fase que a gente precise mais de um do que de outro? Será que você consegue explicar pra gente isso melhor? Durante toda a nossa vida nós precisamos dos 3 grupos. Isso é sempre. No entanto, na primeira infância, quando você tem um bebezinho, ele demanda muito dos 3 grupos, e aí o leite materno, que é o melhor alimento do mundo, supre toda essa necessidade. Ele tem tudo. Ele tem tudo. Não falta nada. Tem a quantidade de calorias adequada, a quantidade de água. E o leite materno, ele é individual da sua mãe para o seu filho. Se a criança precisa de mais caloria, a mãe vai produzir um leite mais concentrado em caloria. Depois que passa a fase do aleitamento materno, que vem a primeira infância, o alimento que as crianças precisam mais e que inclusive preferem mais são os do grupo energético, porque elas precisam de muita energia, porque elas estão em fase de crescimento. E é uma fase muito enérgica, né? É uma fase muito enérgica. A criança está descobrindo o mundo, ela se move muito, e aí ela gasta muita energia e precisa repor essa energia. Já na adolescência, é predominante o grupo dos alimentos construtores, porque ele precisa crescer, fazer o último estirão de crescimento. Então ali as fontes de proteína são as mais importantes. E os reguladores o tempo inteiro, porque para fazer esse crescimento a gente precisa de vitaminas e minerais. E Érica, eu queria que você explicasse agora para nossa audiência um pouquinho sobre a pirâmide alimentar. Existe alguma diferença na pirâmide alimentar do adulto, que a gente já conhece, para a pirâmide alimentar da criança? A pirâmide alimentar é a mesma para todos, mas para a criança a gente tem que dar ênfase em alguns grupos de acordo com a fase de crescimento da criança. Na base a gente tem os alimentos energéticos, que são os cereais, as massas, os pães. No segundo andar nós temos os alimentos reguladores, que são as frutas e legumes, e os laticínios, que fazem parte do grupo dos alimentos construtores. No terceiro andar, nós temos as carnes e as leguminosas, que também são do grupo dos alimentos construtores. E no topo, nós temos um grupo extra, que nós chamamos de alimentos energéticos extras, que são os doces, balas e alimentos com excesso de gordura, como, por exemplo, as frituras. Não são proibidos, só precisam ser consumidos em menor quantidade. Eles estão no topo da pirâmide não porque são mais importantes do que os outros, e sim porque o topo é pequenininho, então isso significa que esses alimentos precisam ser consumidos em menor quantidade. É muito importante a gente ressaltar isso, né? Porque quando a gente coloca no topo da pirâmide, às vezes parece que é porque a gente está dando maior ênfase para ele. Não, e não é isso. Pelo contrário. Ao contrário. Não é verdade? Exatamente. É o alimento que a gente deve consumir com maior restrição. Isso. Não é proibido. A criança pode comer um doce, a criança pode comer uma fritura, mas é tudo feito com muita moderação. Exatamente. Correto? Corretíssimo. E Érica, estudando um pouquinho sobre a alimentação saudável, porque isso sempre cai no nosso colo também no consultório, né? Sim. Obviamente que a gente sempre precisa da ajuda da nutricionista, mas é impossível que as mães não cheguem no consultório com várias perguntas. Então a gente tem sempre que estar se atualizando também sobre esse assunto. E dentre uma das coisas que eu andei estudando, eu pude ver que existem os 10 mandamentos da alimentação saudável. Isso é verdade? Isso é verdade. Os 10 mandamentos da alimentação saudável foram criados pela Organização Mundial de Saúde. Então é seríssimo. Super sério. E é bem importante os pais conhecerem esses mandamentos, porque ajuda a dar um norte em como alimentar seu filho. Nossa, eu tenho uma criança sob minha responsabilidade, o que eu faço com ela? E tem esses mandamentos para ajudar o pai a saber por onde que ele vai. Então será que você ajuda aqui, porque a minha cabeça às vezes é de vento, a lembrar desses 10 mandamentos e compartilhar com todo mundo que está assistindo? Com certeza. Vamos lá? Sim, vamos. Mandamento 1. Dê somente leite materno até os 6 meses de idade, sem oferecer água, chá ou qualquer outro alimento. Mandamento 2. A partir dos 6 meses, introduzir outros alimentos, mantendo o leite materno até 2 anos de idade. E o 3? Após 6 meses, dar alimentos complementares 3 vezes ao dia se a criança ainda estiver em aleitamento materno. 4. A alimentação complementar deve ser oferecida de acordo com os horários das refeições da família
e de forma a respeitar o apetite da criança. 5. A alimentação complementar deve ser espessa desde o início, começar pastosa e ir evoluindo até a consistência da família. Mandamento 6. Ofertar à criança diferentes alimentos ao longo do dia, ter uma alimentação variada e colorida. E o 7. Estimular o consumo diário de frutas, legumes e verduras nas refeições. 8. Evitar açúcar, café, enlatados, frituras, refrigerantes, balas, salgadinhos e outras guloseimas nos primeiros anos de vida. 9. Cuidar da higiene no preparo e manuseio dos alimentos, garantindo seu armazenamento e conservação adequados. E por último, o mandamento 10. Estimule a criança doente e convalescente a se alimentar, oferecendo seus alimentos habituais e seus alimentos preferidos, respeitando sempre a aceitação. E você aí, anotou? Érica, eu tenho certeza que se os pais que estão nos assistindo seguirem esse passo a passo fielmente ali, dificilmente eles vão errar na alimentação saudável das crianças, não é verdade? Sim, com certeza. Érica, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no episódio de hoje. Eu tenho certeza que a gente tirou muitas dúvidas de quem está nos assistindo. O prazer foi meu. Essa aqui é apenas uma lembrancinha do time Cários, tá bom? Para você lembrar da gente com muito carinho. Muito obrigada. E você que está nos assistindo, ainda tem alguma dúvida? Se tiver, deixa aqui nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te responder. O Pediatrando de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Lembra de compartilhar com todos os seus amigos. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!